A disputa entre Estados Unidos e China pela conquista de fatias do mercado internacional e pela manutenção de uma balança comercial favorável para cada um dos países pode gerar uma guerra comercial. Mas você sabe o que é uma guerra comercial? Bom, meu nome é Ronaldo Bastos e você está no blog Cidadanize, onde tratamos política com dados. Hoje eu quero falar para vocês, conversar com vocês, explicar para vocês o que é uma guerra comercial. Antes de falar sobre isso, eu peço que você se inscreva no canal, dê o like ou dê o seu dislike e comente aqui. Sua interação é muito importante. Como é que eu dividi a minha exposição? Eu vou falar para vocês o conceito de guerra comercial, eu vou falar para vocês os efeitos que os analistas dizem que tem uma guerra comercial, e também vou falar da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, se você se interessa por esse conteúdo, se você precisa desse conteúdo do mundo contemporâneo, de explicação do mundo contemporâneo, sugiro que você fique aqui no blog Cidadanize. Bom, qual é o conceito de uma guerra comercial? Uma guerra comercial existe quando os países buscam obter vantagens econômicas e aplicar desvantagens econômicas a outros países através de sobretaxa, de aumento das taxas alfandegárias e também da inclusão de cotas no comércio de mercadoria e serviços. Isso desrespeitando as práticas médias do comércio internacional. Então, o fato de um Estado querer impor desvantagens econômicas a outro não é novidade e não é um ilícito, e nós não podemos dizer que isso é uma guerra comercial. A guerra comercial existe quando essa imposição de desvantagens ela é feita acima dos padrões adotados pela política comercial internacional. Aí é quando dizemos que existe uma guerra comercial. E quais são os efeitos de uma guerra comercial? O primeiro efeito de uma guerra comercial que eu apontaria é o aumento dos custos de produção. Custos de produção são aquela porcentagem, digamos assim, a quantidade de dinheiro que você investe para produzir uma determinada mercadoria, como esse celular que eu estou filmando para vocês, né? Há um custo para esse celular estar pronto e disponível para o mercado. E aí pense comigo no seguinte: se você tem uma empresa de exportação, se há um aumento das taxas alfandegárias para você exportar o seu produto para outros países, o custo da sua produção aumenta, né? Porque a produção é o quanto você investe para produzir a mercadoria em si, e também o quanto você gasta para fazer com que essa mercadoria chegue no consumidor. Então, se você está no Brasil, produz um celular e quer vender esse celular para a Índia, você vai ter um custo se a taxa de importação, por exemplo, da Índia for de 3% sobre produtos estrangeiros. Só que se essa taxa aumenta para 30%, isso gera custo para você, diminui o seu lucro, por exemplo. Então, um dos efeitos da guerra comercial é aumentar o custo de produção. Mesma coisa se considerando taxas de importação. Se você precisa, para produzir esse mesmo celular, importar peças produzidas por outros países, e se o seu país, o Brasil no caso, ele aumenta a taxa de importação desses produtos, o seu custo de produção aumenta. Um segundo efeito de uma guerra comercial é a perda dos quadros de emprego, né? Dá uma diminuição da empregabilidade das pessoas. Por quê? Se o meu custo de produção está aumentando, isso significa que eu vou ter que investir mais dinheiro em produzir uma mercadoria e eu vou ter menos capital disponível para contratar pessoas para produzir essa mercadoria. E isso faz com que o produto seja mais caro, e esse é um terceiro efeito de uma guerra comercial, um aumento do custo de vida das pessoas. Por quê? Se o produtor tem um aumento do custo de produção
Se com o aumento do custo de produção ele tem menos capital variável, capital flexível para contratar mais trabalhadores, por uma lei básica da economia, que é a lei da oferta e da procura, quanto menos produtos eu tenho na economia, mais caro é esse produto, porque mais valorizado é o produto. Então, se o meu custo de produção está alto, se eu tenho menos trabalhadores para produzir mais esse produto fica escasso no mercado e mais esse produto aumenta o preço desse produto para o consumidor final. Então, existem 3 efeitos básicos de uma guerra comercial: aumento do custo de produção, menos empregos e aumento do padrão de vida, do custo de vida, aliás, né? Um outro efeito de uma guerra comercial é o comprometimento do sistema multilateral de comércio. Eu fiz meu dever de casa e eu fui fucei e achei uma pesquisa da UNCTAD, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. E ele diz que essa pesquisa mostrou que as tarifas médias numa guerra comercial podem subir de valores insignificantes, como 1, 2, 3%, e chegar até a 30% em relação aos exportadores dos Estados Unidos e aumentar de 35% a 45% a 40% se a gente fala dos exportadores da União Europeia e da China. Só que isso não é o problema maior, porque essas potências têm uma macroeconomia de certa forma estável e elas conseguem vencer os problemas de uma guerra comercial. O efeito maior o efeito maior é sentido pelas nações em desenvolvimento, que podem começar a pagar taxas insignificantes até taxas de 37%, segundo essa mesma pesquisa. E aí veja, isso vai variar de acordo com os países. Segundo essa pesquisa da UNCTAD, países como Nigéria e Zâmbia não devem passar as suas taxas de 10% de pagamento. Só que países como o México, que está colado com os Estados Unidos, essa taxa pode chegar até 60%. Da mesma forma, diz a pesquisa, países como Costa Rica, Etiópia, Sri Lanka, Bangladesh e Turquia podem enfrentar tarifas médias de 40% a 50%. Isso dificulta os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, que tinha como um dos objetivos aumentar a exportação global até o ano de 2020, a exportação global dos países menos desenvolvidos. Então, a guerra comercial ela pode comprometer o sistema multilateral de comércio também. Uma guerra comercial, por fim, ela pode atingir áreas que não dizem respeito necessariamente ao comércio, né? Uma guerra comercial ela ativa os nacionalismos dos países, que é o que a gente está vendo com os governos que foram eleitos nos Estados Unidos, no Brasil, na Turquia, na Itália e em outros países. E esse nacionalismo propicia uma ideia, uma visão de mundo, uma leitura de mundo de que eu só devo me preocupar com o que ocorre dentro do meu país, como se os efeitos gerados numa economia internacional ou num padrão de sociabilidade internacional não interferissem nos próprios problemas nacionais. Por exemplo, um nacionalismo exacerbado ele pode dificultar o enfrentamento de problemas globais, como o combate às mudanças climáticas, a manutenção da paz e o combate ao terrorismo, né? Se você pensa no terrorismo, pense só nos Estados Unidos, o quanto os americanos investem em segurança internacional nos seus próprios países, em serviços de inteligência e outros investimentos, né? Esse é um problema global, né? Se a gente tem menos terrorismo no país, os próprios americanos eles conseguem investir menos nesse setor e conseguir alocar esses recursos em outros setores. Então veja que como problemas globais podem interferir na própria economia de um país, né? Então esses, de forma geral, são os efeitos de uma guerra comercial. E agora eu passo para um outro ponto desse vídeo, querendo explicar para vocês como tudo começou, essa guerra comercial atual começou.
Essa guerra comercial atual começou com a ascensão de Donald Trump no governo dos Estados Unidos, né? Uma das promessas de campanha de Donald Trump foi tornar a América grande mais uma vez, tornar os Estados Unidos grandes mais uma vez. E ele percebeu, isso é um senso comum, de que alguns investimentos dos americanos, como por exemplo o investimento em indústria, estavam sendo deslocados para países subdesenvolvidos ou, no caso, a própria China, né? Porque os americanos não querem trabalhar em determinados serviços que ou são destinados a imigrantes ou são transferidos de acordo com as cadeias globais de valor para países mais subdesenvolvidos. Então ele disse que isso prejudica a economia americana e diminui a quantidade de empregos dos americanos. E um dos pontos que Trump mais se indispôs, mais incomodava Trump, era a balança comercial desfavorável dos Estados Unidos em relação à China. Ou seja, os Estados Unidos compravam muito mais produtos da China do que exportavam para a China. É uma relação um tanto assimétrica, que os Estados Unidos importam produtos industrializados, manufaturados da China e vendem produtos agrícolas. Os americanos também são uma grande potência agrícola, assim como o Brasil e Argentina, por exemplo. Veja os dados da International Trade Center, que eu fiz meu dever de casa mais uma vez, né? E os Estados Unidos, eles importaram 481 bilhões de dólares da China. Isso é mais de 20% de tudo que a China produz e vende para o mundo. Ou seja, de tudo que a China vende para o mundo, 20% é vendido para os americanos. Por outro lado, a China compra apenas 135 bilhões de dólares dos Estados Unidos, ou seja, menos de 10% do que a Ásia importa de um modo global. Isso faz com que os Estados Unidos importem muito mais do que exportem. E como eu falei lá no início do vídeo, definindo para vocês o que é uma balança comercial, a balança comercial dos Estados Unidos em relação à China é amplamente desfavorável. Em 2018, essa balança comercial chegou a um déficit de 419 bilhões de dólares, isso no ano de 2018. Ainda não saiu a balança do ano de 2019. Então vamos entender os argumentos dessa guerra comercial de ambos os países. Os americanos, eles usam basicamente dois tipos de argumentos, né? O argumento da propriedade intelectual e o argumento dos subsídios, né? O que é que os americanos falam a respeito da propriedade intelectual? Eles acusam os chineses de roubarem a propriedade intelectual americana, de se apropriarem da propriedade intelectual americana. As empresas americanas de alta tecnologia, alto valor agregado, eles produzem determinada tecnologia, e aí vem empresas chinesas, compram fatias dessas empresas americanas. Essas empresas chinesas, na verdade, têm uma influência do governo chinês muito grande, tem uma incursão do governo chinês muito grande nessas empresas chinesas. E aí essas empresas chinesas, quando entram nessas empresas americanas, elas entendem como ocorre, como se produz aquele produto, aquele segredo industrial, entendem como é o workflow, né, o fluxo de trabalho dessas empresas, e depois saem dessas empresas americanas e montam a sua própria empresa. Então Trump diz que elas estão se apropriando de uma propriedade intelectual, criando a sua própria empresa, usando essa propriedade intelectual sem remunerar aqueles que criaram essa propriedade intelectual. Isso faz com que haja um desincentivo a essa produção de tecnologia. Isso faz com que quem produz a tecnologia não seja remunerado, e isso também gera perda de empregos dos trabalhadores americanos, né? Trump ainda critica a China pelos subsídios, né? Pelos subsídios e pela proteção do mercado chinês. Ele diz que as empresas americanas têm muita dificuldade de entrar no mercado chinês
porque o mercado chinês é muito restrito. E restrito em benefício das empresas chinesas, ou seja, a China ela promoveria uma rigidez no seu sistema contratual, no sistema de entrada comercial de determinadas empresas americanas para favorecer empresas chinesas. Por outro lado, a China teria uma política de subsídios, né, para também favorecer as empresas chinesas e torná-la competitiva no plano internacional. O que são subsídios, né? São determinadas empresas que não têm condições de competir em pé de igualdade com outras empresas internacionais. Empresas nacionais que não conseguem competir em pé de igualdade com empresas internacionais. Então, para incentivar essas empresas, o governo ele financia uma série de fatores de produção ou de fatores de distribuição desses produtos, fazendo com que ela tenha competição internacional ou, inclusive, seja mais competitiva do que aquela empresa internacional que não tem apoio de governo nenhum. E aí os Estados Unidos criticam isso, dizendo que a China interfere indevidamente na economia e estaria burlando as regras básicas, as práticas comerciais básicas que são previstas no mercado internacional. A China, por outro lado, quando os Estados Unidos querem retaliar esse comportamento chinês na leitura dos americanos com sobretaxação, ela diz que esses são atos unilaterais que não são permitidos pelo sistema multilateral de comércio e que iria responder aos americanos, né? Quais tarifas foram impostas até agora, né? E por quê? Qual é a justificativa dos americanos para impor essas tarifas, né? Em 1º de junho do ano passado, né, 2018, os americanos impuseram duas tarifas principais que geraram uma polêmica no mundo inteiro. Eles impuseram tarifas de importação de 25% sobre o aço e de 10% sobre o alumínio. 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio. Essas taxas afetaram principalmente a China. O objetivo era atacar a China. Só que afetaram indiretamente o Canadá e o México, que são parceiros comerciais dos americanos, parceiros clássicos. Eles compõem o NAFTA, né? E também afetaram a União Europeia, afetaram o Brasil e outros países. Quais são os fundamentos que os americanos utilizaram para impor essas tarifas? Eles fundamentaram que o aço e o alumínio são fundamentais para a defesa nacional, a indústria militar americana. E por isso, em razão de segurança nacional, eles sobretaxaram esses produtos. Os americanos têm razão em dar um argumento desse tipo. Do ponto de vista estritamente legal, eles podem fazer isso. A discussão é só se a leitura dos americanos é correta, né? Mas eles podem fazer isso e eu vou explicar por quê. A Organização Mundial do Comércio é regida por uma série de acordos comerciais. O principal acordo comercial é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, né? E no artigo 21 do Acordo Geral de Tarifas e Comércio diz que os países poderão cobrar taxas de tarifas de importação por razões de segurança nacional. Se eles considerarem que a segurança nacional está afetada, eles podem aumentar ou cobrar essas tarifas de importação. No ordenamento jurídico americano, tem uma seção chamada seção 232, que é explícita como os americanos podem fazer isso. Diz a seção 232, os Estados Unidos podem iniciar uma investigação acerca do potencial de que a importação de um item estrangeiro possa vir causar desabastecimento, concorrência desleal, provocar desemprego, acarretar queda de receitas do governo ou derrubar os investimentos em um setor. Se esse inquérito chega à conclusão de que isso pode acontecer, então a importação pode ser considerada danosa para a segurança norte-americana e isso enseja a imposição de sanções à entrada de um determinado produto no país. Então, quando os Estados Unidos sobretaxam esses produtos, eles não estão necessariamente cometendo
ilegalidades de um ponto de vista, fazendo uma análise bem rasteira. Só que o que os analistas em economia internacional e os analistas em política internacional dizem é que, na verdade, isso é uma desfaçatez que o governo Trump fez para atingir comercialmente a China. Entenda, os Estados Unidos têm uma balança comercial desfavorável, com exceção da América Latina, com todas as outras regiões do mundo, a África, a Ásia, a Europa e a Oceania. De modo que o fato da balança comercial ser desfavorável não é o problema. O problema é que a China é a segunda maior economia do mundo. E os Estados Unidos estão preocupados com esse crescimento chinês. Porque você ser uma economia muito poderosa, isso significa que você começa a investir em inteligência militar, isso significa que você começa a investir em tecnologias de alto valor agregado, a chamada Revolução 4.0, inteligência artificial, robótica, engenharia genética. Eu ainda vou falar dessa Revolução Industrial 4.0 aqui no canal. Isso faz com que você passe a arriscar a hegemonia dos americanos no mundo. Há 20 e 30 anos atrás, os americanos dominavam, a partir de uma das suas frotas, o Sudeste Asiático. Eles tinham o direito de ir e vir ali, faziam o que quiser. Hoje, no Mar Meridional da China, Mar do Sul da China, os americanos não fazem o que querem. Os chineses, inclusive, já ameaçaram no início do ano derrubar uma aeronave americana que tinha entrado nesse território sem autorização chinesa. Então é isso que os americanos não querem, né? Então a guerra comercial tem um fruto de tentar segurar o desenvolvimento chinês, né? Em 2018 a guerra comercial foi desastrosa para a economia mundial, porque os investidores não quiseram investir, né? Se você é um investidor, você está querendo obter retorno dos seus investimentos. Se há um cenário de incerteza, você segura o dinheiro e não investe, né? E em 2019, várias idas e vindas resultaram de imposição de taxas dos Estados Unidos, retaliações de taxas da China, né? Eles estão se reunindo no G20. Houve uma reunião entre Estados Unidos e China. O G20 aconteceu em Osaka, no Japão. Em outubro, houve uma reunião dos Estados Unidos com a China, uma região marginal à Assembleia Geral da ONU, que aconteceu em Nova York, mas a guerra comercial continua. A guerra comercial é perigosa também porque não envolve apenas Estados Unidos e China. Muito porque quando os Estados Unidos afetam a China, ele na verdade está afetando vários países. E ao afetar vários países, esses países, principalmente aquelas grandes potências, não vão ficar escutando, não vão ficar quietas, né, esperando o mundo acontecer. Eles vão agir também. Então veja, eu peguei uma série de dados que foi publicado pela BBC News, e veja o quanto uma guerra comercial entre Estados Unidos e China envolve o país todo. A União Europeia aplicou tarifas de 25% sobre 2,8 bilhões em mercadorias dos Estados Unidos. O Canadá impôs 12,6 bilhões impôs tarifas sobre 12,6 bilhões de dólares, né, em mercadorias dos americanos. A Turquia triplicou o imposto sobre produtos americanos. A Índia planeja taxar a importação sobre as nozes, né? A Índia é o maior importador de amêndoas dos americanos. O México impôs tarifas de 25% sobre o aço. Enfim. Então veja que a guerra comercial não é só Estados Unidos e China atingindo o mundo inteiro. O Fundo Monetário Internacional, inclusive, alega que o baixo crescimento da economia em 2018 e a previsão de um crescimento baixo também em 2009 é fruto direto dessa guerra comercial. E para finalizar esse vídeo, quais são os riscos
os outros riscos de uma guerra comercial. Segundo o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, que é o brasileiro Roberto Azevedo, se, por exemplo, ele diz, as tarifas retornassem ao nível anterior ao estabelecimento do sistema multilateral de comércio, o comércio global cairia 60% e a economia diminuiria 2,4%. Segundo ele, o nível de comércio ele reduziria os padrões de vida e afetaria a população mundial a um nível um tanto pior do que ocorreu na crise financeira de 2008. Então esse ponto é interessante, porque a guerra comercial não é só uma questão entre estados. Os consumidores e os cidadãos do país sofrem os efeitos de uma guerra comercial. O Blog Cidadanize vai continuar acompanhando as questões dessa guerra comercial. Se você chegou aqui, comente aí se você quer que eu faça um vídeo sobre os efeitos da guerra comercial no Brasil e como o Brasil pode ter benefícios com essa guerra comercial, que o Brasil pode sim ter benefícios, pelo menos a curto prazo. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo conceitual sobre o que é uma guerra comercial, um dos grandes problemas do nosso mundo contemporâneo. Até a próxima!